Boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Sinara, tudo bem? Boa noite, Pati, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Ares. Bom estar aqui mais uma vez, nesta segunda, né? Olá, muito boa noite, meu irmão Nilson. Como é que vocês Tudo estão? bem? Tudo Tudo ótimo, jóia. graças a Deus. Boa noite, Sinara. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão chegando aí conosco para mais essa segunda de estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom estarmos aqui mais uma vez, buscando aprender, né? Que é o que precisamos, aprender sempre. Sejamos todos bem-vindos, então. Comecemos, né? Vamos fazer a nossa prece de costume. Rapidamente, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado a Jesus. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por tudo que nos tem concedido, Senhor. Obrigado por essa doutrina. Obrigado pela nossa família, pelo pão de cada dia. Obrigado, enfim, por tudo, Senhor. Queremos pedir humildemente que mais essa oportunidade possamos contar com o concurso dos nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, que sempre estão juntos de nós, nos auxiliando, tentando nos mostrar qual o melhor caminho, qual a melhor opção para nossas vidas. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje, então, nós vamos continuar aqui o estudo do capítulo 17 do Evangelho. Hoje estudaremos os superiores e os inferiores. Também o homem do mundo. E, se tivermos tempo, finalizaremos esse capítulo com cuidar do corpo e do espírito. É muito interessante hoje o estudo vai nos permitir compreender o porquê da existência de superiores e inferiores, né? Por que uns têm essa autoridade, né? Que às vezes já é nata, alguns conquistam através de profissões, enfim. Mas vai nos permitir que a gente compreenda realmente qual é o porquê da existência de superiores e inferiores. E ainda vai nos dar uma ideia melhor da nossa responsabilidade diante de cada uma dessas situações, alertando-nos para as consequências, né? Vai nos dar uma ideia aí as consequências resultantes do abuso da autoridade. Então, eu estava olhando aqui agora, dando uma lida, e estava vendo que existem algumas fontes complementares, especificamente desse capítulo. Tem aqui como sugestão o livro Estude e Viva, do Chico pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, quem quiser depois dar uma aprofundada, né, por assim dizer, é uma obra que acho que vale a pena. Meu irmão, você pode ler o item 9, então, o primeiro e o Com segundo prazer. Pois não. parágrafos? Comecemos então, meu irmão. Do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9, os superiores e os inferiores. Começa assim. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que dela se ache investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa,
pois a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando julga conveniente, e a retira quando bem o entende. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do senhor sobre o escravo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que, sobre ele, recairão as faltas que estes venham a cometer. Olha que interessante. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude de que usar para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, missão que sempre lhe é dada para o bem, seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio, está, pois, falindo ao seu desempenho. Bacana, né? Bacana a gente saber que a autoridade e a riqueza, né, são algo que Deus nos dá, né, a maneira como já estudamos a respeito da riqueza, à medida em que nós estamos preparados, por assim dizer. Então, aqui, baseado no que você leu, Ares, eu anotei umas perguntas aqui desta obra, do roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. Uma delas é: com que fim Deus delega ao homem autoridade e riqueza, né? Perfeito. Qual a finalidade? Então, nos diz aqui: para que ele utilize em benefício do próximo. Olha que interessante. A riqueza, com que fim Deus delega ao homem a autoridade e a riqueza? Para que eles as utilizem em benefício do próximo. Que interessante, né? E aqui, bem como você acabou de ler, né? Equivocadamente, a gente acha que é um direito, que é uma propriedade, enfim. Tudo aquilo, né? Nós poderíamos atentarmos para essa colocação aqui do Evangelho, que dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento, quer dizer, então, não é nossa, né? Realmente a gente precisa estar atento para esse detalhe aí. E que pensar daqueles que abusam dessa faculdade, né? Aquelas pessoas que têm autoridade, têm a riqueza, e especificamente aqui falando da autoridade, da superioridade, o que falarmos dessas pessoas que abusam dessa faculdade, que, como vimos, é algo de Deus, é algo que Deus nos coloca à disposição, né? E que se ele nos concedeu, ele pode nos retirar a qualquer momento, né? Então, o que pensar dessas pessoas que abusam dessa faculdade? São pessoas que interpretam erradamente a finalidade para a qual essas faculdades são conferidas ao homem. Ou seja, incorrem em erro e sofrerão nesta ou em outra encarnação as consequências desse abuso. Aí o texto diz, né, do Evangelho: a compreensão e vivência dos postulados divinos nos induzem a utilizar da melhor maneira o poder que temos nas mãos. Então, interpretamos erradamente. E o que nos leva a interpretar, né, Ares? O que nos faz com que a gente interprete mal? Como a gente viu na última aula, quando nós buscamos satisfazer os nossos desejos e interesses pessoais, né? Então, equivocadamente, né? Equivocadamente a gente percebe que o egoísmo nos atrapalha, né? Quando nós pensamos somente em nós, a gente acaba esquecendo do próximo e esquecemos, então, quando às vezes nem sequer sabíamos, que essas são faculdades
que nos são conferidas por Deus. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Eu não posso deixar, Nilson, te ouvindo aqui, a gente vai viajando, né? Eu não Sim, posso deixar de pensar nas expressões que vêm de muito longe na história, né? Quando a gente via, já disse isso aqui, os nobres que diziam que eram de sangue azul, né? Ou seja, é o orgulho criando uma diferenciação para dizer que eles podem fazer o que bem entendem, que a lei de Deus não se aplicaria a esses. Ou, por outro lado, quando a gente quer se sentir melhor, a gente diz assim, aquele é a ovelha negra da família. Quer dizer, nós devemos ser as brancas, né? Já que a gente não quer se misturar. E eu penso assim, com muita atenção, amigo, que nos dias atuais a gente ainda tem muitas pessoas exercendo autoridade sobre as demais, como os nossos irmãos influenciadores digitais. Então, muitas das vezes, a gente ouve e não usa do crivo do vigiar, né? Então, a gente começa a receber informação de todos os lados e, às vezes, a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente não observa que as direções apontadas por certas pessoas, não são todas, nos encaminham para o abismo. Então, eu ainda conversava com a Juliana essa semana que o Cristo primeiro disse, orai e vigiai. Né? Ele não disse vigiar e orar depois, ou seja, é importante a gente estar em sintonia com o bem para não perder o rumo. exato, exato. A Sinara colocou ali que tudo que Deus nos concede é exatamente para que a gente faça, para que seja usado em proveito comum, né? Perfeito. Infelizmente, nós é que nos esquecemos de que realmente tudo que nos vem de Deus é para que a gente possa utilizar para o bem comum. Vou aproveitar de novo o gancho, Nilson. Sim, Quando ele claro, diz claro. que aos mandadores, né? Não vou colocar essa palavra, né? Aqueles que decidem a direção, serão imputadas as consequências do seu povo. Então, a gente vê esses tiranos da história que inventam guerras enormes que não terminam nunca. Então, é lógico que a cada um que levantou o braço e atirou uma pedra no irmão, a responsabilidade é dele, mas reflete naquele que iniciou tudo, né? Exato, exato. E assim, né, a Teresa aqui falou bem lembrado dos influenciadores. E às vezes tem pessoas que ocupam cargos realmente que demanda, como você bem leu ali no Evangelho, nós somos responsáveis, inclusive, quem ocupa um cargo de autoridade, até pelo que os seus comandados estão fazendo, quer dizer, o que eles fazem, que às vezes fazem baseado no seu exemplo, né, de líder, de autoridade. Então, vejamos, é muito sério isso. Às vezes, a gente, eu sempre digo, sem que percebamos, sempre tem pessoas que olham para nós e às vezes nos veem como exemplo. Ou às vezes aqueles que são mesmo colocados meio que goela abaixo, como digitado, né, são imposto, não, tem que ser assim, tem que, isso não pode, não é para fazer assim. Quantas pessoas que ocupam cargos, né, que às vezes tem sob a sua tutela, um número considerável de pessoas e que ele age às vezes como um ditador, né? Hoje Exatamente. a pessoa às vezes quer que a sua vontade seja colocada acima de tudo, né? Perfeito, E irmão. aí, então, diante desses comentários que fizemos, eu anotei uma outra questão aqui que eu achei muito interessante. Qual a maneira correta de exercer a autoridade de que somos detentores? Qual a maneira correta, então, de nós exercermos essa autoridade, caso sejamos detentores? Nos diz assim: devemos exercê-la levando em conta que temos pessoas a nosso cargo e que poderão ser bem ou mal sucedidas, dependendo da boa ou má diretriz que dermos a essa autoridade. Olha que interessante, né? Todo Exatamente. homem tem na terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Então, assim, não nos esqueçamos disso, que
Às vezes a nossa missão não é tão grande, mas ela tem uma finalidade. Uma Exatamente. finalidade de fazer o bem. Então aqui reforça mais uma vez aquilo que já dissemos, né? De que você colocou de estar vigilante, orando e vigilante, porque olha, é muito sério, né? As pessoas que temos a nosso cargo que poderão ser bem ou mal sucedidas, dependendo da boa ou má diretriz que dermos a essa autoridade. Ou seja, eu vou influenciar pessoas, né? Eu vou, às vezes, causar problemas para essas pessoas, dependendo do jeito que Exatamente. eu, né? Numa das palestras que eu vi lá no Irmão Marcos, uma pessoa disse assim, que para um cirurgião cardíaco são necessários anos de preparo, de muito estudo e dedicação. Mas para que ocorra essa cirurgia com sucesso num paciente que espera, é necessário que o faxineiro também faça com maestria o seu serviço. Então a gente diz faxineiro, né? Mas o encarregado da limpeza, da asepsia, vai ser tão importante quanto aquele que vai fazer a cirurgia. Ou seja, Exato. como você bem disse, meu amigo, as nossas responsabilidades, elas respingam nos nossos irmãos, né? Então a gente não pode abrir mão de quando a gente for chamado a exercer da melhor maneira possível a nossa tarefa, né? Exato, e aí, mais uma vez, você nos exemplificou aquela parte que eu li, que se a nossa tarefa ela pode ser grande ou pequena, todas elas são direcionadas para o bem, né? Então, Exatamente. magnífico, ficou muito claro realmente que não importa o que você esteja fazendo, tem uma grande importância, né? Às vezes, nós não damos a importância devida porque achamos que não tem importância. Tem sim, tudo que fazemos tem o seu devido valor, né? Verdade. Sigamos então aqui, eu vou ler o Pois não. parágrafo terceiro e quarto. Ok, perfeito. No parágrafo terceiro ele diz: se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como o estiver tratado ele mesmo, né? Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá: melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. A lei de ação e reação aqui, né? Se está, Exatamente. se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como
quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François, Nicolas, Madeleine, Cardeal Murlot, Paris, 1863. Eu estava lendo aqui, me lembrando que sexta-feira eu estava lá no Irmão Marcos, e aí a gente conversando com a Tereza lá e mais alguns amigos, a gente estava falando tem hora que é difícil ser espírita, né? Porque aí a gente, se eu não fosse espírita, eu já falava logo. Mas aí eu já não posso, porque eu já estudo, né? Então aí está na hora de aplicar aquilo que eu estudo. Então a gente está aqui, né? Ficou muito claro, né? A gente, se é Amigo, espírita ainda. Exatamente. Aquela palestrante Sandra Borba e o Raul Teixeira fala exatamente isso, que ele até brinca, na verdade, né? Até não colocando como superioridade, mas ele diz que ser espírita não é para quem pode, é para quem aguenta. Porque, na verdade, na verdade, amigo, a gente precisa ter desenvolvido pelo menos um princípiozinho da humildade. Veja só, ainda essa semana, vendo alguns vídeos na internet, e eu vi um vídeo de 2016 de um pastor que fez um estudo falando de 4 vertentes religiosas. A primeira foi o espiritismo, depois o catolicismo, o islamismo e uma outra vertente que não me recordo agora. E aí eu tive interesse de ver que esse reverendo ele foi buscar algumas informações. E ele colocou com muita, eu vou dizer assim, com muita honestidade. Então, tudo que ele encontrou na internet, ele trouxe para o seu público, na sua igreja. Mas, na verdade, quando ele buscou essas referências bibliográficas de quem era Kardec, onde começou o Espiritismo, por exemplo, ele disse que o Espiritismo começa nos Estados Unidos no ano de 1847, quando acontece aqueles fenômenos das batidas com as irmãs Fox. Nós sabemos que não é exatamente isso. E, aliás, ele disse que não eram batidas, que eram mesas girantes com as irmãs Fox. Então, você vai vendo que, às vezes, a pessoa parece que tem o medo da pesquisa, achando que aquilo vai corroer as bases das certezas dele. Então, assim, eu vi que havia uma sinceridade. Ele não pegou as informações para deturpar a ninguém. Só que, no entanto, ficou meio que embolado. Sem me estender muito, irmão. Ele disse assim, que muitas das vezes a gente... ele pegou um trecho que Kardec diz que nem todos os espíritos são evoluídos. Ok, tem espíritos superiores e inferiores, que é o nosso tema de hoje. E na mesma frase ele já disse que não podeis dar crédito ao que falam todos os espíritos. Ok, também é verdade. Jesus disse, né, não acrediteis em todos os profetas. Só que no final ele complementou dizendo assim, então quer dizer que numa sessão espírita nunca se saberá quem está falando, se é certo ou se é errado? Sim, saberemos, porque a gente tem a humildade de passar pelo crivo da razão. Então, se uma pessoa está pregando a violência, está pregando o prejuízo a alguém, ou ainda, como você disse aqui há pouquinho, se a pessoa está pregando a revanche ou a vingança, é óbvio que esse espírito não é mais evoluído. Mas o ponto aqui eu queria chegar, e falando desse processo da humildade, é que eles, nossos irmãos evangélicos, na maioria, não abrem mão do conceito de que o Cristo veio para lavar os nossos pecados. Então estão todos remidos. O Cristo os comprou. E aí, nós sabemos que esta teoria não se explica. Basta que a gente vá ao hospital. E que você vê crianças e idosos sofrendo na mesma proporção. E por que, se o Cristo já remiu e lavou todos os nossos pecados? Seria ele um sádico que escolhe alguns para sofrer?
A gente sabe que não, né? Sim. Então, nós oramos por esses nossos irmãos e vamos fazendo também nós o exercício de aprender que devemos nós buscar ser perfeitos, como o capítulo 17, no nosso próprio esforço. Exatamente, Edson. Muito bem colocado. Então, aqui, sobre esses dois parágrafos que acabei de ler, eu também anotei aqui algumas questões que eu achei interessantes. Uma determinada posição social pode ser considerada mais importante para Deus? Então, uma determinada posição social pode ser considerada mais importante para Deus? Olha a resposta: não. São todas Todos, passageiras, né? sim, exato. Todas são igualmente importantes para Deus e todas são experiências de grande valia para o espírito. Né? Aqui, aí até ele coloca um trecho do Evangelho. Todos somos tratados por Deus com a mesma justiça e bondade. As diferentes posições ocupadas por cada um de nós na sociedade são decorrentes da aplicação desse preceito divino, ou seja, aquilo que já estudamos a respeito da riqueza também, né? Então, de tempos em tempos, Deus vai fazendo com que essa autoridade, essas, essas faculdades que nos são conferidas, elas passem de uma pessoa para outra, né? Mesmo como a gente leu no início ali, às vezes, quando Deus vê que a gente só está fazendo coisa errada e que a gente só vai se prejudicar mais, às vezes vai acabar tirando, por misericórdia, né, para conosco. Exatamente. Então, e aqui como vimos também, como eu li aqui, se hoje nós comandamos, pode ser que outrora já fomos comandados, ou que seremos no futuro. Né? E aqueles que comandamos hoje podem ser nossos comandantes mais lá para frente. Então, é interessante nós entendermos mais uma vez, como lembrando do exemplo que você disse do cardiologista e do faxineiro, que todos somos importantes naquilo que estamos fazendo. Importantes para nós mesmos e importantes para fazer a obra de Deus, para fazer o bem para o próximo, né? Fazer o bem comum. Então, todos nós estamos inseridos como que uma engrenagem, né, na sociedade, onde um depende do outro, um tem que ajudar o outro para que possamos caminhar. E aí, qual o comportamento do superior que já se acha compenetrado das palavras do Cristo e, portanto, consciente do seu dever? Olha que interessante, né? Aquele que já compreende as palavras do Cristo, aquele que busca realmente estar consciente do seu dever, ele trata todos os seus subordinados indistintamente e age com a certeza de que aqueles que hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dá-las mais tarde. Seremos, lembra que eu li, né? Seremos tratados amanhã conforme tratamos hoje aqueles sobre os quais exercemos nossa autoridade. Não nos esqueçamos jamais disso, porque aí a gente vai perceber que, como dizia, a vida nos devolve exatamente aquilo que nós estamos enviando para ela, né? Exatamente. Então, não existe milagres, né? Deus é soberanamente justo e bom. Então, se eu estou buscando agir de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com os ensinamentos do Cristo, especialmente aqui nós da doutrina espírita, não tem erro, né? Tenhamos a certeza que a gente vai ter algumas tribulações, mas dia chegará em que estaremos melhores, né? Estaremos mais compenetrados, mais certos de que realmente vale a pena fazer o bem, né? Vale a pena a gente buscar ser melhor para com o nosso próximo, né? Interessante, Nilson, que até no mundo corporativo, nas empresas hoje em dia, a gente vê falar muito do quociente afetivo ou emocional, ou então as empresas que têm uma preocupação em desenvolver um trabalho social, inclusive apoiando instituições, apoiando um trabalho de educação, de vacinas e tantas outras empresas. Ou seja, esse é um conceito que a gente está vendo se materializando aos poucos, por esse despertar. Então, por exemplo, assim, se eu quero vender um carro, um veículo, que hoje aí passa de tantos mil reais,
não adianta eu querer pagar pouco para o meu funcionário, que ele não vai ter condição de consumir o bem que eu produzo, né? Então, assim, não estamos falando apenas do aspecto material, mas do apoio mútuo. Então, à medida que a gente melhora a comunidade em que a gente vive, todos progridem, né? Todos Sim, crescem exato. juntos. Pegando aí um gancho do que você falou aí de empresas, né? Eu trabalhei por, se não me falha a memória, uns 15 anos em empresas do setor privado, né? E eu lembro que quando eu comecei a me destacar e logo eu fui promovido a gerente, eu ouvia dos meus superiores, supervisores, eles diziam assim que chefe bom não existe, chefe bonzinho não existe, né? E hoje a gente já começa a ver, né, especialmente voltado ainda para esse mercado, que há uma preocupação exatamente em o cara já não ser aquele, porque você não precisa ser ruim, né? E eu sempre pensava isso, talvez por vivência da doutrina, mas assim eu sempre percebia que a gente consegue exercer a autoridade, você consegue chamar a atenção quando é necessário, você consegue ser respeitado sem que necessariamente você seja um carrasco, né? Exatamente. Você conquista, né, esse respeito do seu subordinado. Mas, enfim, no último parágrafo que eu li, sigamos aqui, né? No último parágrafo ele fala: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, né, do seu lado. E aqui, então, só para ficar mais claro, que a gente possa nos lembrar que não é somente o superior que tem o seu dever a cumprir. Então, é Exatamente. somente o superior que tem dever? Não, o texto aqui nos é bem claro. Aquele que se encontra socialmente inferior na condição de subordinado tem também importante missão e igualmente será chamado a prestar contas. Então, assim, cada um na sua escala, cada um onde se encontra, né? Amigo, Fala, meu amigo. você vai falando, você me obriga a lembrar de coisas. Que Vi bom, que uma bom. palestra, vi uma palestra do Rossandro Klinge, e eu, pessoalmente, sempre que eu via aquela parábola que o Cristo disse que saiu um dono da vinha na primeira hora da manhã e pegou os trabalhadores e levou para pagar uma moeda. Às 9 da manhã ele saiu, voltou ao meio-dia, foi às 3 da tarde, às 5 da tarde ele chamou os trabalhadores da última hora. E no final do dia, eu ficava indignado que ele ia pagar uma moeda para todo mundo, né? Mas o que me fez lembrar é que o Rossandro disse assim, que aquele que chegou na primeira leva, ele reclamou que também recebeu uma moeda que era o combinado. Aí o Rossandro perguntou, ele passou o dia inteiro lá, mas quem disse que ele não ficou o dia inteiro tomando tereré? Né? Porque aqui a gente está falando de responsabilidade, então estar Sim, lá não significa que você fez a sua responsabilidade, né? exato. Exatamente, exatamente. Bem colocado, né? Às vezes o cara tá o dia inteiro lá, mas ele não fez nada, né? E às vezes com uma hora de trabalho o cara faz. Exatamente. É interessante, assim, eu lembrei aqui de uma outra situação que às vezes a pessoa, especialmente nesse meio, né, empresarial, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vi muito isso quando eu trabalhava, né, nesse meio, eu tenho 10 anos de empresa e o cara com 2 anos foi promovido antes de mim. O que é isso, né? Tempo de. Aí uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, tempo de trabalho não significa capacidade. Eu falei, se o cara entrou e foi antes Exatamente. que você, é porque ele tem, né, qualificações. Então, é exatamente assim, Exato. né, são Aprenda, né? exemplos. Exato. E se o superior não agir com bondade e acerto, que a gente viu aqui, né? Se a gente tem um chefe lá, alguém que ele não age com bondade, isso nos dá o direito de também não agirmos E essa semana até eu falei para minha filha, a Helena chegou em casa e falou, estava indignada na hora que eu peguei ela na escola, ela falou assim, pai, tem um monte de gente conversando e conversando, e eu e mais 3 amigos estávamos quietos. Aí a professora chegou e falou, estava todo mundo conversando e deu uma bronca em todo mundo e mandou a gente ficar mais 10 minutos na sala. Aí eu falei para ela, falei, filha, nunca desista de fazer a coisa certa. É E não verdade. importa, que talvez a professora ficou nervosa, talvez ela não tenha observado,
Falei, mas não desista de fazer a coisa certa, jamais. Falei, continue mantendo o silêncio, né? Especialmente nos momentos de aula. Falei, uma hora a professora vai enxergar que você realmente não está igual a todos, e aí, falei, o correto, talvez, na sua cabeça, seria ela ter dispensado você. Falei, quem sabe uma hora ela não perceba e faz, né, dessa forma. Então, assim, não é porque às vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas de repente, todo mundo não está fazendo e eu vou ser prejudicado. Quer dizer, é uma questão de opinião, é uma questão de costume, né? E de escolha realmente nós fazermos, né? Então, aqui nessa pergunta, não é porque o nosso superior, às vezes, ele não age com bondade e acerto. O que a gente deve fazer? O inferior deve resignar-se, retribuindo o mal com o bem, procurando através dos exemplos nobres, abnegação e atitudes não violentas, modificar a situação vivida. Então, Perfeito, amigo. nós enquanto subordinados, a gente deve proceder sempre como queríamos que os outros agissem para conosco, né? Exatamente. Então, se nós temos aí um chefe uma pessoa que exerce algum tipo de autoridade sobre nós ou algo parecido, se ele não for a nossa análise, se de repente ele não for a melhor exemplo do que deve ser feito, que nós busquemos jamais, que não busquemos jamais acomodação, né? Porque a gente fala assim, eu não vou fazer porque ninguém está fazendo, por que só eu vou Exatamente, né? fazer, né? Ou Então a então gente aquele precisa. negócio, né? Que tá todo mundo passando o sinal vermelho, a gente vai também, né? É, Aí o guarda é, chega justo na nossa vez. exato. Uma vez um amigo me contou dessa, eu não sei o que ele fez na rodovia, que o agente de trânsito lá, o policial, parou e multou ele. E aí ele Uhum. falou pro policial, tá todo mundo passando aqui em alta velocidade. Eu falei, mas cada um tem a sua vez. Aí, hoje foi a sua vez. É mais ou menos por aí. É Foi no verdade. embalo, né? Deu azar. É por isso que a gente tem que sempre fazer o bem, né? Fazer a coisa certa e buscar Exatamente. fazer, né? Buscar fazer, especialmente nós que nos esforcemos, né? Esforçamos semanalmente aqui para estar estudando, para estar colocando em prática esses ensinamentos do Cristo. A gente precisa fazer. Quando eu brinquei lá, e é verdade. Semana a gente teve uma situação que a Jane falou, puxa, se eu não fosse espírito, eu já tinha mandado para aquele lugar e estava tudo resolvido. Mas aí a gente lembra que a gente é espírita e que a gente tem que amar, né? Olha, amar especialmente os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Cara, olha que maravilha essa doutrina, né? Segura a gente, E como mas segura, né? no caminho do bem, né? Então, assim, aí para finalizarmos sobre esse tema, como se explica o fato de alguém ser forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor? Eu li aqui, né, que a gente precisa ter resignação, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas é um castigo eu estar aqui onde eu estou, ter que suportar isso tudo. Olha só, provavelmente essa pessoa, como eu li aqui no Evangelho, né, provavelmente essa pessoa outrora abusou da autoridade que tinha, constituindo a situação atual uma prova para a sua humanidade, para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Todo o nosso afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde teremos que pagar. Então não existe ninguém que está sendo injustiçado, né? O que nos falta é conhecimento e aceitar, né? Aceitarmos que Exatamente. realmente, como você bem disse, Deus não escolhe uns apenas, não. Ele é bom para todos nós, né? Então, se nós estamos passando por um momento difícil, às vezes a gente precisa agradecer, né? E ter resignação e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Porque se eu estou passando por isso, é porque lá atrás, né? Se Deus não é injusto com nenhum de nós, então lá atrás a gente fez alguma coisa, né? Então Exatamente. poderemos concluir rapidamente, para seguirmos adiante, que para Deus
Olha que interessante essa conclusão. Para Deus não há superiores e inferiores. As diferenças são as virtudes que possuímos. Em qualquer posição que estejamos na vida, façamos o melhor, e Deus, que trata a todos com justiça e bondade, nos acrescentará tudo mais de que necessitamos. A autoridade nos é delegada para que utilizemos em benefício do próximo. Acho que fica muito claro, né, para a gente o porquê. E isso nos conforta de alguma forma, né, Ares? Nos dá tranquilidade para que a gente não desanime, né? Especialmente aquelas pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, seja no trabalho, seja na família, né? Isso nos mostra que realmente, perante Deus, todos somos iguais. E que no momento certo, né, a gente vai obter aquilo que realmente necessitamos. Como diria Chico, isso também passa, né? Nada é eterno, né? Exatamente. O nosso sofrimento Exatamente, amigo. também passará. Acho que dá tempo de falarmos sobre o Ah, homem no perfeito. mundo. Perfeito. Deixa eu ler, irmão. Aí eu já Vamos dou ler lá, sequência aqui. isso, por favor. Então, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, olha que interessante, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Achei interessante que ele diz aqui que muitas vezes os espíritos bons vão trabalhar conosco com os recursos que estão dentro de nós, né? Não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Vamos comentar um pouquinho aqui, meu irmão. Esse capítulo, esse subtítulo, aliás, também vem nos esclarecer aí como deve ser o comportamento nosso aqui no mundo, né? E como podemos conviver com os prazeres e as tentações terrenas, sem nos deixar envolver por elas. Acho que esse é talvez o grande desafio, né, que a gente tem em viver aqui, né, não deixando de aproveitar aí algumas coisas, mas também não fazendo com que elas nos envolvam a ponto de perdermos, às vezes, a oportunidade da reencarnação, né? Porque sabemos que, às vezes, dependendo de como procedemos, como vivemos, às vezes a gente acaba realmente adiando muitas coisas que poderíamos estar fazendo, né? Então, qual deve ser o nosso comportamento numa reunião em nome de Jesus, né? Qual que deve ser esse comportamento? Baseado na humildade, respeito e sem qualquer sentimento inferior no coração. Um sentimento de piedade, como você leu aqui, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Os bons espíritos atendem às nossas súplicas, eles vêm ao nosso socorro, sim, desde que feitas com humildade e sinceridade.
E quando percebemos em nós o propósito de nos melhorar interiormente, e ainda quando verificam em nós as necessárias disposições para esse mistério, jamais, no entanto, para satisfazer futilidades. Então, como você colocou ali antes, né, Ares? Os espíritos trabalham em nós ou conosco aquilo que temos, aquilo que oferecemos, né? A providência divina jamais deixa de atender nossas súplicas, desde que partam de um coração sincero e predisposto a evoluir e purificar-se. Então, nós precisamos estar cientes de que precisamos nos esforçar realmente por nos melhorarmos. E eu sempre digo, nas oportunidades que tenho de falar, o nosso desafio é primeiro para conosco, né? E a gente precisa começar a fazer as pequenas coisas, né? Às vezes a gente comentava esse dia, a pessoa fala, mas eu não estou preparada, né? Eu não estou pronta para tal atividade, né? Mas aí a pessoa está ali frequentando a casa, às vezes há 5, 10 anos e ainda não está pronta. E às vezes não vai estar pronta nessa encarnação. Exato. Porém, quando nós nos desafiamos, quando nós encaramos novos compromissos, né, novas obrigações, e quando nós pedimos a Deus, e quando nós somos sinceros e humildes, e falamos com Deus, olha, eu não tenho ainda talvez realmente plena condição, mas eu tenho amor no coração, eu tenho vontade realmente de fazer. Então, aí os bons espíritos começam a nos auxiliar, começam a fazer com que a gente realmente não se desvie daquele caminho, daquele ideal que a gente busca, né, para nossas vidas. E aí a gente poderia pensar, então, mas aí a gente tem que viver sempre em prece, tem que viver sempre pedindo. A gente sabe que a ligação com o Criador ela é salutar e necessária, né? Contudo, essa ligação, essa questão da prece, como ele disse, até de uma vida mística, né? Falou ali no Evangelho. Então, essa ligação para com Deus não significa viver uma vida mística, né? Que nos isole da sociedade em que vivemos. Não é isso, né? Porque nós também precisamos desse convívio até mesmo para desenvolver em nós algumas virtudes, né? Como a paciência, o amor ao próximo. Exatamente. E se nós nos isolarmos, como é que a gente vai, né, desenvolver algumas virtudes como a paciência, né, o perdão? Pelo contrário, quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus. O trabalho útil é uma prece. Deus quer que pensemos nele, mas cumprindo nossos deveres no mundo, vivendo como devem viver os homens de nossa época. Então, é aquilo que eu disse, a gente precisa, nós temos uma vida em sociedade, né? Nós temos, às vezes, que visitar alguns amigos, às vezes eu falo isso, a gente comenta isso aqui em casa, não vou deixar de ser amigo da pessoa porque ela gosta disso, daquilo outro, mas eu não preciso, né, estando junto com ela, eu não preciso fazer aquilo que eu julgo que não é correto, né? É uma questão de equilíbrio e de respeito também. Não, ele tem um livre-arbítrio, ele quer fazer, ele faça. Mas eu não sou obrigado a fazer, às vezes, só para satisfazer, né, o amigo. Por exemplo, eu não fumo, eu vou na casa de alguém, o cara está lá fumando narguilha, não sei o que, eu vou fumar. Poxa, mas eu não fumo. Eu não sou obrigado, né, a fazer aquilo. Então, viver em sociedade é isso, é respeitar o espaço do outro, respeitando, assim como o outro deve respeitar o meu espaço, né? Eu estou lembrando aqui, amigo Nilson, que é perfeito o que você está dizendo, porque São Francisco de Assis disse aos seus irmãos de fraternidade, né, que saíssem e fossem pregar o evangelho, e se necessário fossem, usassem palavras. Ou seja, é para viver no mundo com o seu amor, com o seu carinho, de modo que a sua vivência seja um atestado
de uma possibilidade nova, né? Porque é isso Exato. que você está dizendo, por exemplo, me faz lembrar dos infortúnios ocultos. Então, por exemplo, assim, não necessariamente a pessoa precisa ter os armários vazios, né, e o estômago, né, roendo de fome, porque às vezes o que a pessoa precisa mesmo é de um pão espiritual, de uma palavra, de uma amizade, de um aconchego, de uma oportunidade, inclusive, de desabafar. Porque nestes nossos dias atuais, e já caminhando assim para vivência em sociedade, a gente tem visto que muitos dos valores que foram muito cultuados, tidos como, ah, se eu tiver casa, dinheiro, fama, tudo isso eu serei feliz. E a gente tem visto, infelizmente, que isso não tem sido suficiente para que as pessoas mantivessem o equilíbrio. E a gente não está apontando o dedo, mas será que talvez uma espiritualidade não complementasse? Por exemplo, nós temos alguns amigos que estão vinculados àquele trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, né, que faz um trabalho muito bonito na África. E temos pessoas que foram lá, que conhecem o trabalho, maravilhoso. E também sei de relatos de que pessoas que foram e quando viram, voltaram deprimidas. Ou seja, a realidade de um mundo em que ele nunca abriu a janela para ver, o chocou tanto que ao invés de fazê-lo novamente sair no sol, né, ao sol, e ajudar quem precisasse, aí a pessoa foi pensar somente cultuar a dor pessoal. Então não é uma crítica, porque na verdade é um tratamento. Enquanto a gente ficar olhando somente as nossas dores, a gente não vai ter a oportunidade de ter a autoridade e o poder de influenciar outras pessoas, porque a gente só cuida de nós, né? Então, como é que a gente vai ter uma família que a gente possa trocar experiências, que a gente possa aprender uns com os outros, né? A partir do momento que a gente se desdobrar em direção aos demais. Exatamente, Alisson. Muito bem, meu irmão. Você pode ler os dois próximos parágrafos para nós? Claro, com certeza. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha que interessante. Ele não teme a morte, porque ele vai entrar em contato com a sua herança. Isso é muito Exato. interessante. A virtude não consiste em assumirdes um aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Bacana, Ares. Aqui a gente, no comecinho ali, né, a gente já poderia nos perguntar aqui, devemos evitar o contato das pessoas que não pensam como nós? Aquilo que, perdão, aquilo que eu já até disse um pouquinho antes aqui, a gente deve evitar o contato de pessoas que não têm os mesmos hábitos, né, que não pensam como nós. E olha só, não. De jeito Devemos nenhum. conviver pacificamente com todos, colaborando com o bem-estar comum, vivendo o evangelho sem exigir que os outros nos imitem. No mundo, somos chamados a conviver com espíritos de naturezas diferentes e caracteres opostos, que requisitam de nós a compreensão, o respeito e a cooperação. Então, quando nós, pegando aqui o que você disse
de São Francisco, quando ele disse, vai pregar o evangelho se for necessário usar palavras, né? Então aqui está nos dizendo, né, que a gente, quando a gente vivencia o evangelho, e olha que interessante, eu diria também que às vezes não, né? Nós sempre conseguimos mudar, às vezes, a outra pessoa com o nosso exemplo, com o que estamos vivenciando, né? Porque, de repente, você tem aquele amigo lá que não pensa, vamos dizer assim, igual a você, que, de repente, ele não está aí nem aí para a vida, não busca nenhuma religião, e, às vezes, eu já tive situações em que as pessoas vão, poxa, mas eu queria fazer isso, eu queria ir ao centro, como é que eu faço? Ah, vai, ó, tem tal dia, tal dia, tal dia, né? Então, é interessante que às vezes é aquilo que eu disse, sem que a gente perceba, às vezes as pessoas estão observando aquilo que a gente faz. Exato. Poxa, mas o Ares é um cara tão bacana, né? E você olha e fala, poxa, o que esse cara está fazendo, né? Então isso é interessante, a gente pode mudar o outro sem que necessariamente a gente seja aquele chato de chegar e falar, não, você tem que abandonar isso, você tem que fazer aquilo. Pô, o cara tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, né, de fazer o que ele bem entender, né? Então, Exatamente. podemos viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos? É claro que sim, mas para isso é necessário que estejamos com o pensamento sincero, constantemente voltado para o Criador, que assim nos auxiliará a tomar o caminho certo nos momentos decisivos. Podemos viver os prazeres do mundo, pois a nossa condição humana nos permite. O que não devemos é abusar dos prazeres e a eles nos escravizar. Não Perfeito. consiste virtude em assumirdes, como você leu ali, não consiste virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, assim, tudo é preciso ter equilíbrio, né? Em suma, né? Em resumo, seria isso. Nós precisamos ter o equilíbrio. Nós estamos numa condição ainda que necessitamos e precisamos de muitas coisas, né? Que às vezes a gente fala, ah, não, mas isso não precisava. Mas é interessante esse contato com Deus, essa busca incessante de estarmos aí sempre de ouvidos para ouvir, né? Especialmente com nossos amigos espirituais estão sempre tentando nos dizer, para que a gente consiga perceber que a gente consegue viver neste mundo, apesar das tentações, dos prazeres, sem nos escravizarmos, sem deixar que eles nos escravizem, né? Eu estou me lembrando de um amigo nosso muito querido, nosso irmão Mirgon, que diria, sem ser o Maria vai com as outras, né? Exatamente, exatamente. Vamos ler os dois últimos parágrafos aqui? Acho que dá tempo da gente finalizar, Dá né? sim. Ó, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob a vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinza. Não, não ainda uma vez vos dizemos. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se velhe o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.
Poderíamos nos perguntar aqui, Neares, como você vendeu ali no início, onde está a perfeição? Onde estaria então a perfeição? E aí a gente mais uma vez volta naquilo que a gente está cansado de ouvir, né? Na prática da caridade, junto aos nossos semelhantes, conforme nos ensinou Jesus. Fugir do mundo a título de pureza, na maioria das vezes, é simples hipocrisia. Então nós precisamos desse contato com nossos irmãos, nós precisamos, não tem como fugirmos disso. Porque os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, diz assim, porque os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais? Porque unicamente na prática da caridade está o caminho que conduz à perfeição. Perfeito. Olha, não tem um outro meio, né? Não tem jeito. A prática da caridade, unicamente na prática, e olha, unicamente na prática da caridade está o caminho que conduz à perfeição. Meta que, inevitavelmente, todos atingiremos um dia. Um dia seremos perfeitos, né? Como já estudamos. É, portanto, obrigação que atinge a todos e não a uma determinada camada social somente. Os deveres da caridade atingem a todos, desde o menor até o maior, porque o cristão existe para servir. Olha só que interessante, existimos para servir, independente da posição social que ocupe. Perfeito. E seria, e como você leu aqui mais adiante, seria mérito o homem isolar-se do mundo sob a alegação de não querer se contagiar pelos vícios e prazeres terrenos? Não, pois unicamente, aquilo que eu até já falei, pois unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem encontra o ensejo de participar da caridade. Enquanto viver a vida do egoísta, ele nada progredirá. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais precioso meio de aperfeiçoar-se. Não temos um outro meio senão o convívio, né, com os nossos irmãos, com aqueles que estão inseridos no meio em que nós vivemos. Então a gente pode concluir aqui, desse subtítulo Homem do Mundo, que os vícios, as tentações, os prazeres do mundo não devem constituir obstáculos para que vivamos bem com os homens de nossa época. Reportando sempre os nossos atos ao Criador. Reportando sempre os nossos atos ao Criador. Teremos o auxílio e a intuição necessários nos momentos decisivos de nossas vidas. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento da fraternidade e de amor ao próximo. Que Jesus nos ampare, que possamos cada dia mais buscar vivermos em sociedade como irmãos, como pessoas semelhantes, que somos iguais, né, perante Deus. Que a gente possa compreender que somente através da prática da caridade, do convívio, é que a gente vai conseguir ir compreendendo as necessidades de nossos irmãos. E isso faz com que a gente se envolva, às vezes nos emocionamos, choramos ali junto com aquela pessoa, às vezes. E quão bem isso faz a nossa alma, né? Quando nós conseguimos nos envolver com o problema do outro, né? Sentir a dor do outro, né? Exato. E aí a gente vai gradativamente galgando aí um degrau após o outro, e um dia, né, seremos perfeitos, com certeza, assim nos falou Jesus. Obrigado, Ares, obrigado a todos, Obrigado, meu amigo, irmão. fica à vontade. Só agradecer a oportunidade, desejar a todos uma semana muito abençoada. Como faz bem a gente sentar um pouquinho para refletir essas lições do Cristo e trabalhar ela ao longo da nossa semana. Então, o meu abraço a todos os nossos irmãos que nos assistem, paz e bênção a todos nós. Até a semana que vem. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Não nos esqueçamos que somos espíritas. A gente tem que sempre buscar estar colocando em prática isso tudo que a gente estuda aqui. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.